Olá para você, obrigado pelo carinho da audiência. Estamos começando o nosso Papo Livre pela TV Indaiá, canal 26 UHF. Seja lá do trabalho, de casa, onde quer que você esteja acessando, da internet. Nosso Papo Livre hoje é com o Wellington Feltrin dos Santos, ele que é especialista em treinamento e desenvolvimento profissional no Cevita. E nós vamos falar sobre esse trabalho que ele desenvolve, que afinal de contas é uma atividade que hoje muitas pessoas estão recorrendo em função do mercado, em função de tudo que a gente está vivendo aí, o Brasil, como ele é e como ele está. Wellington, obrigado pela participação, é um prazer recebê-lo aqui. Vamos começar falando o que exatamente faz o Cevita. Bom dia, primeiramente, Jair, muito obrigado pelo convite. A princípio, a Cevita ela surgiu com o intuito de prestar consultoria para as empresas, para micro e pequenas empresas. Porém, ao longo dessa minha carreira, eu percebi que muitas vezes o empresário ele sabe o que ele tem que fazer. Porém, ele não faz por alguma defasagem, por algum comportamento vicioso, algum comportamento emocional. Ele sabe que ele precisa gerenciar melhor o financeiro, ele sabe que ele precisa estruturar a área de processos da empresa. Só que eu percebi por que esse tipo de pessoa não faz isso. Ela não faz normalmente por causa, na maioria dos casos, falando assim, por deficiências comportamentais. Então ele fica preso naquela casca de empresário de novela que a gente faz, ou eu sou empresário, eu não preciso me preocupar com isso, e muitas vezes deixa de acontecer. E foi aí que eu tive um insight, foi quando eu comecei a estudar as relações humanas, o comportamento humano, e eu comecei a me dedicar. E aí eu voltei às atividades da minha empresa para quê? Para o desenvolvimento humano. Tá, e na verdade, nós até falamos agora há pouco, um pouco antes de entrar no ar, nós estávamos conversando sobre a relação de cobrança. Muitas vezes a gente tem uma relação afetiva com a pessoa com quem a gente presta trabalho, principalmente nós que somos autônomos. Aí o sujeito chega no dia, não paga, e você dá aquela colher de chá, você fala, não, tudo bem, amanhã ele paga, né? Daí chega amanhã ele não paga, você fala, não, mas agora depois da manhã ele paga. Só que o banco não quer nem saber com você. Deu no dia, você não está, você já está pagando juros, no quinto dia eles já te mandam para o protesto. Quer dizer, e a gente acaba assumindo uma relação muito mais afetiva com a pessoa ou com a empresa do que profissional. E é uma defasagem realmente de comportamento. Sim, é uma defasagem comportamental. Isso acontece não só com empresários e visando mesmo no quesito de empreendedores, de funcionários de empresa, de profissionais de cargo de liderança principalmente. Hoje as empresas elas demandam muito essa questão do comportamento do ser humano. Qual que é o tipo de comportamento que a empresa espera? A gente tem muito aquela sigla do CHA, lembra? Conhecimento, habilidades e atitudes. Porém, essa sigla, ela está trazendo outra realidade para as empresas hoje. As empresas, elas buscam o CHAOS, né? Que é conhecimentos específicos, habilidades específicos e outras habilidades comportamentais. O que são essas habilidades comportamentais? São habilidades de relacionamento, essa questão da cobrança. Eu preciso cobrar porque é o meu trabalho, eu preciso cobrar porque eu empenhei muito tempo em estudo, enfim, não é a questão pessoal, é a questão profissional. E se você não cobra, se você não tem essa entrada de caixa na sua empresa, o que vai acontecer? Vai defasar seu fluxo de caixa. E aí a gente entra num problema administrativo. Que no começo das minhas atividades, eu foquei bastante no problema administrativo. Porém, a gente entrou nesse escopo aqui, que aí entra a questão comportamental. Poxa, você sabe que tem que cobrar, por que não cobra? Ou por que você não apresenta o projeto que você quer apresentar? Por que você não desenvolve as suas habilidades que você tem que desenvolver nas empresas? Então, e as empresas hoje, elas começaram a buscar, alinhado à missão, visão e valores, quais são essas outras características comportamentais que o profissional precisa ter. E falando mais uma vez, Jair, para você aqui, pasme, em torno hoje de 85% das demissões que ocorrem nas empresas hoje é por problemas comportamentais. Eu já ouvi falar muito sobre isso aí, porque às vezes o cara contrata um excelente profissional, mas tem problema de relacionamento dentro da empresa. Como é que é isso? Quando eu vou fazer essa analogia, eu costumo citar dois grandes períodos aí da nossa história. Primeiro grande período, Revolução Industrial. Nós tivemos a era da indústria, onde as empresas começaram a fazer produção por escala e, consequentemente, houve uma demanda, por quê? Por melhores condições de trabalho.
Até aí, tudo bem. Recentemente, nós vivemos o quê? Na era da informação. E a era da informação, ela demanda o quê? Ela demanda outras habilidades de relacionamento. As pessoas elas estão perdendo muito essa questão do relacionamento interpessoal, do olho no olho, e isso está refletindo nas empresas. O profissional sai das universidades, ele sai dos cursos com uma imensa bagagem teórica. Sai um profissional realmente muito bem formado. Só que quando ele sai e entra na empresa, normalmente ele vai cair em um cargo de gestão, num cargo de liderança, num cargo onde demanda determinados comportamentos e habilidades que ele precisa desenvolver, e não somente técnica. E isso demole, faz uma demolição todas essas habilidades técnicas que ele desenvolveu ao longo do período. E ele não consegue liderar a equipe e fazer com que a equipe desenvolva tudo aquele potencial que ela precisa desenvolver. Mas tem muita coisa também, aí a gente entra naquela fase também do chefe carrasco, né? Que às vezes o cara ele vem com um comportamento inadequado, tratando todo mundo na espora e no chicotinho, e aí também a coisa acaba não acontecendo, né? Sim, a gente chama que é o chefe coercitivo, né? Ele ganha por força e não por influência. E quando você começa a ganhar a sua equipe por coerção, por influência, consequentemente o nível de produção cai. Por quê? Os profissionais hoje, eles trabalham com índices, algumas metas até estratosféricas, megalomaníacas, e faz o quê? O profissional ele começa a trabalhar com pressão. Hoje a gente é bombardeado com informações de todos os lados, então se você não conseguir filtrar essas informações, se você não conseguir desenvolver o ser humano no âmbito da sua própria motivação, isso vai causar algum problema. Ou a pessoa vai cair num ciclo de estresse muito grande, vai para o psiquiatra, vai começar a tomar remédio, vai começar a ter problemas motivacionais, e aí isso vira um vírus dentro da empresa. O desempenho da equipe começa a cair. Começa a ter um declínio. Como é que se resolve isso? Porque, veja, nós estamos falando de seres humanos, nós estamos falando de pessoas que pensam diferentes, e aí não é uma, não é duas, não são três, são várias pessoas. Como é que você consegue harmonizar isso para que a equipe fique coesa? Primeiro, eu costumo dividir isso em 3 habilidades básicas que o ser humano precisa ter para desenvolver uma liderança, para desenvolver um bom relacionamento, enfim, o índice de felicidade do ser humano. Eu sempre classifico isso como inteligência emocional, habilidades de comunicação, que é uma das mais importantes que o ser humano precisa desenvolver, não só a comunicação interpessoal, é o âmbito de vender a sua imagem, vender o seu produto, vender a sua ideia, vender tudo aquilo que você tem a oferecer. Nós estamos fazendo isso a todo momento hoje na sociedade. E a questão motivacional. Se você não tem essas 3 habilidades, provavelmente você vai ter um problema de liderança. E outro fator importante é você considerar a individualidade do ser humano. Existem alguns testes, alguns até bem difundidos no mercado, sobre perfil comportamental. Então, se você conhece bem o perfil comportamental, se você conhece as peculiaridades de cada ser humano que está na sua equipe, você consegue montar uma engrenagem. E como é que é essa engrenagem? Cada perfil se completa para que a máquina toda funcione. E aí vira uma equipe, um ambiente sinérgico, um ambiente onde as coisas começam a acontecer de maneira adequada. Wellington, qual é o maior problema que você identifica hoje nas empresas? Além disso que a gente falou, dessa questão de você conseguir colocar as pessoas certas no lugar certo. Qual é o problema que você mais identifica? Um dos maiores problemas é o recrutamento e seleção. Na verdade, a raiz do problema começa aí. Na porta, né? Em alguns casos, o recrutamento e seleção virou uma linha de produção. Simplesmente eu recruto a pessoa e coloco, sem se levar em conta quais são as características da empresa. É muito importante que o profissional ele tenha a cara da empresa, é muito importante que ele esteja alinhado com a missão, visão e valores. Quando esse profissional está alinhado com esses 3 quesitos principais da empresa, com a cultura organizacional, principalmente já ocorre aquela aliança, aquele casamento que a gente fala. E aí a chance de dar errado, ela diminui muito. Outro quesito, má formação de líderes. Hoje existe uma grande defasagem de líderes. Hoje nós temos o quê? Chefes.
O chefe, ele manda, o chefe, ele obriga, o chefe, ele usa da coerção, ele não influencia, ele não faz com que as pessoas façam isso por amor e vistam a camisa da empresa, do seu próprio negócio, ou, enfim, os valores da pessoa, ele tem que estar muito alinhado com aquilo que o líder está transmitindo para o profissional em questão. Eu vejo isso, eu tenho um cliente que eu trabalho ali várias vezes por semana, eu vou lá e eu percebo que tem um quê de chefia mesmo, né? Aquele do chicotinho, que nem eu falei para você. E aí eu percebo que o cara vai lá, ele faz o dele e vai embora. Deu o meu horário, tocou a sirene e o cara já está pronto para ir embora. E não tem paixão por aquilo. E por outro lado, eu vejo alguns funcionários extremamente comprometidos e sirene entra, sirene vai e o cara está lá trabalhando, ele está empenhado em resolver o problema do cliente. E eu falo, puxa vida, olha que coisa dispar, né? Tem meia dúzia ali que não vê hora de dar horário embora e esse pessoal já faz 1 hora que eles estão aqui que todo mundo já foi embora, né? E aí o que motiva isso? Todo mundo ganharia hora extra também se ficasse, mas não é pela hora extra, o cara está ali porque ele quer resolver o problema do cliente. E às vezes essas mesmas pessoas não são bem remuneradas ou reconhecidas pela chefia, pela liderança, sei lá, com o que for. Eu sempre falo, inclusive eu até esqueci de mencionar aqui, eu sou professor universitário também, e a gente é um consenso comum entre todos os gestores de recursos humanos que o quê? Salário não é fator de segurar o profissional. Aí a gente entra em outra questão, a questão do quê? Das gerações. A gente tinha os baby boomers, o objetivo dele era entrar na empresa, ficar lá até aposentar. Não importa o que aconteça. Eu vou ficar até o final da minha carreira e eu preciso ficar lá. Por quê? É a característica da minha geração. E aí a gente vem subindo geração X, geração Y e geração Z, que são as que precisam de mais atenção. O que é a geração Y e Z? Eu sou Y, tá? Essa geração ela tem uma característica muito peculiar. Eles não fazem nada que não tenha sentido para eles mesmos. Então, são pessoas que têm uma resiliência muito mais baixa do que os baby boomers, por exemplo. Se não tiver sentido naquilo que ele está fazendo, ele simplesmente vai embora. E agora, a geração Z, que já está começando a ingressar no mercado, e eles são muito mais, ainda menos resilientes do que nós, Y. Então, se ele não tiver um objetivo, um valor muito forte para estar fazendo aquilo ali, se ele não tiver alguma coisa muito forte que o segure para fazer isso aí, consequentemente ele vai espirrar da organização. Estou conversando aqui com o Wellington Feltrin, do Cevita. Ele é uma pessoa especializada em treinamento e desenvolvimento profissional. Nós estamos falando um pouquinho do ambiente corporativo. Eu vou fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto, continuo com o Papo Livre aqui, falando sobre esse assunto. Não saia daí, eu volto já já. Estamos de volta com o nosso Papo Livre. O papo continua aqui com o Wellington Feltrin, ele que é especialista em treinamento e desenvolvimento profissional. E nós falávamos no primeiro bloco como é que você azeita a máquina, como é que você pega uma empresa e faz com que cada instrumento toque no mesmo tom e no mesmo ritmo. E agora eu vou falar um pouquinho mais, quero falar um pouco sobre o maestro dessa empresa, que é o proprietário. Você falou no começo da entrevista sobre o empresário de novela. Explica para a gente um pouquinho mais o que vem a ser um empresário de novela. O empresário de novela, na minha concepção, né, eu não sou o senhor da razão, mas a minha concepção, o empresário de novela é aquele que fala que porque eu sou empresário eu preciso andar num carro de luxo, porque eu sou empresário eu preciso ter um parque fabril muito grande, porque eu sou empresário eu preciso de ter um monte de assistente. Então ele vive nesse mundo de maravilhas, onde em algum momento, a vida é uma gangorra, em algum momento ele vai precisar mexer nisso aí. E aí entra naquela questão que eu estava falando para você, por que ele não faz o que ele tem que fazer? E aí a gente cai muito mais para a questão comportamental. O que é a questão comportamental? A gente está falando das crenças desse empresário, das crenças
desse dono de empresa como ser humano. Muitas vezes ele acha que, porque eu sou empresário, eu não posso deixar esse padrão de vida, eu não posso vender meu carro importado para aplicar dinheiro na minha empresa, eu não posso gastar aquele dinheiro que eu vou num restaurante mais caro, que eu vou comprar os produtos mais caros para investir nos meus funcionários, para desenvolver minha empresa. E aí, não adianta o consultor chegar na empresa, você precisa fazer um fluxo de caixa, você precisa estruturar o seu parque fabril, você precisa fazer uma gestão de produção mais eficiente, você precisa fazer uma gestão de pessoas mais eficiente. Só que ele não está disposto a abrir mão dessas mordomias, porque muitas vezes, quando ele procura uma consultoria, é aquele sinal que ele já está com problema na empresa, é que já está sinalizando ou no financeiro ou no produtivo que algo está errado. E aí, normalmente, ele vai ter que fazer um aporte na empresa, vai ter que fazer alguma coisa. E isso, em alguns casos, vem do pessoal. Ele vai ter que vender um carro, ele vai ter que reduzir o parque fabril, vai ter que deixar a empresa enxuta, só que isso, para ele, causa uma grande dor emocional. Isso causa um grande problema para ele. Então, ele vai começar, poxa, eu vou me desfazer dessas coisas que eu conquistei, do que eu demorei tantos anos, mas não é uma realidade. Ele precisa readequar as condições dele à realidade do mercado. E quando ele faz isso, ele está dando um novo passo para ele tirar a empresa do buraco, para tirar a empresa do sufoco ou da condição que ele tanto deseja sair. Eu conversava, inclusive semana passada, nós tivemos aqui o Elber Laranja, que é um consultor de empresas, ele dizia para mim o seguinte: tem empresário que ele tem um prédio próprio e está devendo um caminhão no banco, ao passo que se ele pegasse o dinheiro que está imobilizado e aplicasse esse dinheiro, ele teria condições de pagar um aluguel e ainda fluxo de caixa suficiente, quer dizer, ele tem um ativo imobilizado e está passando necessidade, está passando aperto no banco, e o banco extorquindo, porque banco, vamos combinar, né? Eu preciso confessar uma coisa para vocês, quando eu vejo greve de banco, eu tenho minhas ressalvas em relação à greve, mas quando eu vejo greve de bancário, eu sou totalmente a favor, porque é um absurdo o que banco ganha nesse país. Esse banco, você entrou no banco, você está respirando, eles estão ganhando de você. Então, e aí na hora de pagar o funcionário, que eles tratam como escravo, põem metas absurdas, né, e o cara tem que cumprir, senão está ferrado, está na rua, né, eles jogam a expectativa de trabalho desse povo lá na lua, eu sei porque convivo com pessoas que são assim, e aí na hora de pagar regiamente essas pessoas, aí não tem dinheiro, a inflação não foi tudo isso, só que vem para mim que sou cliente, quando eu atraso qualquer coisinha lá, não tem essa não, atrasou, a inflação foi de tanto, o juro é de tanto, se vira e paga, mas na hora que você tem que pagar o funcionário que rala pra caramba para poder dar o lucro pro patrão lá, esse cara não tem dinheiro, porque a inflação não foi tudo isso. Então, assim, eu acho que nesse aspecto eu sou muito favorável, porque é muita sacanagem. Banco não perde nunca. Aí, diferente do empresário, que é um pequeno empresário, um microempresário, um empresário que depende do dinheiro do banco para poder se virar, e aí muitas vezes não está tendo rentabilidade suficiente e ele entra em dificuldade, e aí isso é outra história. Mas voltando a falar no assunto, e o Elber estava dizendo para mim que o banco, na verdade, acaba virando um grande vilão nessa história. E as pessoas, às vezes, por essa visão hollywoodiana, né, global, de que aqueles empresários que só tomam uísque, que a gente vê na novela, porque acho que a vida, na verdade, tem muito dessas coisas, né? A televisão, ela vem como um grande poder de persuasão e de levar uma fantasia para as pessoas, e elas acreditam, inclusive no lado pessoal afetivo, né? Que com certeza. Aquilo é sempre mil maravilhas, eu vou casar com o cara, vou morar não sei aonde, vou ter não sei o quê. E aí eu não tinha parado para pensar que o empresário também tem essa visão hollywoodiana da vida. É extremamente uma realidade isso, tá? Alguns já caíram nessa realidade. A pessoa, ela muda por duas... O ser humano, ele muda por dois motivos. Ou ele evita a dor, ou ele busca o prazer. Sim. Então, muitas vezes... Nos dois casos. Nos dois casos. Muitas vezes o ser humano, ele busca o prazer. Busca o prazer de qual forma? Eu vou ser empresário para quê? Para ter prazer absoluto. Ou evitando a dor. Se o cara chegou na beira do precipício e ele, vamos supor, nessa borda da mesa aqui, ele vai cair. E falou, nossa, não tem mais jeito. Ele toma um forte impacto emocional, ele vai mudar. Ou ele muda ou ele fecha. Então, muitos deles mudam. Só que a grande maioria ainda já não dá mais tempo quando ele chega nesse precipício. E aí ele fecha as portas.
É igual, até voltando nessa questão que você falou aí do imobilizado, grandes empresas multinacionais hoje elas não têm prédio próprio. Não, os bancos não têm? Não tem. Eles alugam espaço e esse valor que ele precisa para, por exemplo, R$1 milhão para montar um parque fabril, para montar aquela estrutura física, ele coloca num rendimento e retorna isso como uma forma de receita para a empresa. Poxa, está dando muito mais lucro do que ele investir no parque fabril. Ele que alugue e o proprietário que arque com essas despesas de manutenção. É uma coisa simples. Ou fica amigo de alguém que possa liberar um dinheirinho no BNDES, assim e tal, né? É comum, né? Hoje em dia foi, né? Ou tá acabando, não sei. Então, o Odebrecht e tal. Sempre você vai... Eu vi uma frase outro dia que eu achei maravilhosa. Eu falei, puta, é bem sacada, né? Na legislação, se você procurar bem, sempre vai haver uma Odebrecht. Sempre tem uma Odebrecht na legislação, né? E aí um sobrinho que nunca fez nada na vida assim relevante, vira um dos caras mais ricos do mundo, porque o Odebrecht contrata o sobrinho para fazer obra milionária. Você fala, meu Deus, por que não sou eu, né? Nenhum tio meu consegue fazer isso, cara. É o Pelé dos negócios, não é? É brincadeira, né? Esse país é um país que a gente tem que rir para não chorar. Bom, voltando aqui no nosso assunto, né? Porque a gente está chorando aqui, porque afinal de contas todo mundo trabalha e nós estamos sentindo na pele o que é trabalhar nesse momento e o país não está virando, as coisas não estarem acontecendo. E aí, como é que você faz esse profissional, esse patrão, esse maestro, também entrar nesse ritmo e entender a sonoridade da empresa dele e se adequar? Normalmente, qual é o procedimento que a gente adota numa questão dessa? É trabalhar as crenças. E como é que você trabalha as crenças? Nós trabalhamos as crenças principalmente questionando. A gente analisa, vê realmente se é isso que ele quer para a vida, se é esse o lugar que ele quer ficar, ou onde ele quer chegar e como quer chegar. E através disso a gente aborda através de técnicas específicas, tá? E se a gente for abordar isso aí já vai mais 2 entrevistas para frente aí. Enfim, a gente trabalha essas crenças para que ele se torne consciente daquilo que ele quer e de que ele está tomando uma atitude que provavelmente vai levar ele para o buraco, que vai fechar a empresa dele. E a empresa nada mais é do que um filho do dono, é uma extensão dele. Então ele é muito relutante em mexer. Poxa, ele está mexendo numa parte dele. Então você precisa trazer essa consciência para a pessoa através de técnicas específicas e ferramentas para que ele tenha essa consciência e se eduque e eduque a empresa dele para que ela atinja o patamar desejado. Você tem um projeto também que você está desenvolvendo de formação, de formação, de desenvolvimento, vamos dizer assim, de um modo geral para as pessoas. Fala um pouquinho para mim desse trabalho que você está elaborando aí, inclusive com palestras gratuitas e tal, depois você monta um grupo, começa a trabalhar, conta para a gente como é que é isso. A princípio, você lembra daquelas 3 habilidades que eu falei no começo? Inteligência emocional, comunicação e automotivação. O foco do meu treinamento é desenvolver essas 3 habilidades no ser humano. Ele pode ser um empreendedor, ele pode ser um profissional, pode ser um vendedor. Por quê? Muitas vezes a gente identifica que existem algumas travas emocionais. Então isso tem que ser tirado da pessoa para que ela consiga enxergar outros horizontes. A partir do momento que a gente elimina essas travas emocionais, a gente passa a trabalhar a comunicação. Que é o quê? É a habilidade de você se comunicar, são as técnicas específicas para você desenvolver essa comunicação e como você cria uma conexão com a pessoa que você está sendo um interlocutor, a pessoa que está no frente a frente, seja ele um outro empresário, seja ele um amigo, seja ele pessoas do seu convívio. E o próximo passo é desenvolver a automotivação. Não adianta nada a pessoa ter essas 2 características, só que na primeira descida ele vai lá e abandona tudo. O programa justamente chama Não Desista dos Seus Sonhos, que é para a pessoa realmente não desistir e ir atrás daquilo que realmente importa na vida dela e se desenvolver. Wellington, você tocou num ponto que eu acho muito importante, que é a motivação. Às vezes você vai para uma palestra, você sai de lá, é isso que eu vou fazer, nossa, que legal, tá. Você começa o dia a dia, a primeira coisa que você chega na empresa, toma uma pancada porque explodiu uma conta, o cliente não pagou, aí você já começa a entrar naquela coisa. Como é que a pessoa consegue se manter motivada? Porque mais do que estar motivado é se manter motivado.
Com certeza. Você participa de um evento desse, você tem uma explosão de motivação. Você sai de lá, eu falo mordendo a barra mesmo, que a pessoa sai disposta a fazer realmente o que for necessário para ela atingir os objetivos. Só que se você não praticar, naturalmente é igual o conhecimento, é igual quando a gente vai estudar qualquer coisa. Você adquire aquele boom de conhecimento e ele vai morrendo. E aí você precisa praticar. E como a gente pratica? Através de técnicas que a gente chama de alteração de estado. Existem algumas ferramentas específicas para que quando você dá aquela baqueada, você trabalha uma ferramenta de alteração de estado. Aí você volta àquele estado e vai morder a barra novamente. Eu vejo muito isso no marketing, porque o marketing tem muito disso, né? Que é o marketing de influência, o marketing motivacional, ele faz você comprar. Se você não comprar naquela hora, você não compra mais. Se você parar para pensar. Então, e eu vejo que hoje em dia, até discuti isso outro dia com o professor Tabajara, que é um mestre também na questão de desenvolvimento pessoal e profissional, e ele diz o seguinte, hoje as empresas, até porque elas adaptaram muito dos americanos, eles vendem na pressão. Eles querem pressionar você a fazer o negócio. Depois que você fizer, aí, bom, agora o problema é seu, eu vou te ajudar. Mas até então eles têm que bater meta, e é uma coisa muito do que a gente já falou hoje, dessa geração Z aí que vive na pilha. É a venda tradicional, né? Goela abaixo. Goela abaixo. Hoje em dia isso não funciona mais com a geração Y e Z. Não tem jeito. Bom, como você disse, se a gente continuar, nós temos mais 2 programas pela frente aí, mas nosso programa está no final, estourou o nosso horário. Eu quero agradecer a sua participação. E dizer que qual é o contato, como é que a gente faz para falar com você, é no www.cevita.com.br cevita.com.br ou e-mail pessoal é contato@cevita.com.br. Está aparecendo aí na sua telinha, você vai vendo aí. E qualquer dúvida, entre em contato com o Wellington para ele poder esclarecer melhor para você. Obrigado, sucesso e a gente se fala uma outra oportunidade. Ok, então, Jair, muito obrigado pela oportunidade. Você é um excelente comunicador. Obrigado. Fico muito feliz em estar aqui. E quero convidar todo mundo que está assistindo que venha assistir nossas palestras beneficentes. Eu até não abri um pouco isso aí. Nós temos palestras abertas para levar esse tipo de conhecimento para as pessoas. Que eu sempre pergunto, quem aqui já teve acesso a esse conhecimento? E 95% das pessoas sinalizam que nunca ouviram. Elas acham que são assim e vão morrer assim. E essa não é uma verdade, né? Você precisa vir conhecer e vir participar da palestra para você entender o que eu estou falando. Legal. Mais uma vez, obrigado. Obrigado você aí de casa pelo carinho da audiência. Eu fico por aqui. E a gente vai se falando. Claro, é um prazer todos os dias estar aqui fazendo o nosso programa junto com você. E a gente se vê no próximo encontro. Até lá, fiquem com Deus, muita paz. Não desligue. Tem mais programação da TV Indaiá rolando aí na sua telinha. Tchau.